Olá pessoal, mais um vídeo sobre as cartas de Cristo, é o número 15, é a continuação da carta 2. Hoje vamos fazer uma meditação pequenininha, pouco espaço de tempo, mas na energia do Cristo. Aí vamos relaxar um pouco. Ok? Vamos relaxar. Se tiver com o sapato fechado, tire o pé do sapato, põe em cima, para depois fazer a meditação. Então vamos relaxar, relaxando, relaxando a parte superior, que pode fazer uma massagem se quiser, relaxando a parte inferior do corpo, relaxando. Pedimos a Jesus Cristo que nos ajude a entender as cartas, que nos ajude a assimilar e que nos ajude com sua energia na meditação. Então, senhores, vamos visualizar Cristo e uma luz dourada vinda do Cristo, tá? Entrando nos nossos chakras, entrando a energia crística dourada no nosso chakra coronário, passando, entrando no nosso chakra frontal, entrando no nosso chakra laríngeo, entrando no nosso chakra cardíaco, entrando no nosso chakra plexo solar, entrando no nosso chakra sexual, finalmente entrando no chakra básico, no final da coluna, e ancorando a energia do Cristo no planeta Terra. Então, fiquemos com essa energia nos nossos corpos sutis, ao nosso redor do físico, pensando no Cristo, meditando no Cristo, entendendo que o Cristo foi uma pessoa comum aqui na Terra. Teve as mesmas necessidades que todos nós. Que ele veio já evoluído, mas não pôde transparecer, mostrar a sua
evolução. Agora, depois de mais de 2000 anos passados, ele evoluiu mais ainda. Nós existimos e a finalidade de todos nós é evoluir. Meditando, meditando, lembrando que o Cristo tem a energia do Pai, Mãe, Criador primordial, e através dessa energia ele é capaz de criar, curar, etc. Então meditemos no Cristo em sua luz. Que assim seja, Senhor. Bom, senhores, então vamos fazer a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os devedores e os que erram, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, assim. Muito bem. Então, essa é a continuação da segunda carta. Ele ainda está lá na casa onde ele fez aquele milagre, onde ele curou o filho, né? O filho do... como é que é o nome? O filho do dono da casa. Não estou encontrando o nome aqui, então não está demorando. Então, eles disseram aos que estavam lá, aquele grupo de homens, e juntamente com médicos, que fossem embora porque eles estavam com sono, precisavam descansar. E assim foi feito, eles se retiraram e todos foram dormir. E então, Cristo continua, após acordar, no dia seguinte, ele continua aqui a descrever sua vida, né? Daquela época. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim.
Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres, crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário. O próprio Pai era toda a cura, toda a saída e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai, vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se e alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou,
Por muitos dias, as pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão, para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a mim a convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando chamei Simão, André, Tiago e João, vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmo que eu poderia retornar a qualquer momento. Então, um intervalozinho para vocês. Continuando, e foi assim que comecei minha missão como mestre curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Para quem não sabe o que é uma vila, é uma cidade pequena. Tem comércio, médico, algumas não tem médico, mas tem comércio, tem lazer também, tem aldeia. É um aglomerado de casas antigas, feitas de pedra, porque essas casas duram milênios. Casas feitas de pedra, difícil, né? Desabarem, caírem, é muito difícil. Salvo, talvez até uma daquelas enchentes que está acontecendo no mundo, talvez ela desabe, mas até elas são fortes até para receber tremor de terra, né? Então, as aldeias são aglomeradas, quer dizer, tem uma casa aqui, tem outra casa mais distante, mas é cheio de moradias, que são denominados aldeões, que vão trabalhar nas terras. Eles andam quilômetros e quilômetros para trabalhar nas terras. Algumas terras são deles, outras não são, outras são arrendadas, ou seja, outras terras, esses aldeões ganham dinheiro para trabalhar, para trabalhar nelas. Então, só um instante. Chupei a bala de própolis para ver se eu não ia tossir, né? Mas afinal,
Então, o Cristo andava por vilas e por aldeias. Essas vilas, elas também têm uma outra denominação, eu não lembro agora. Povoado, né? Não sei se é povoado, tem uma outra denominação. As vilas, como são cidades pequenas, quase todo mundo se conhece. Quando vai um forasteiro, não uma pessoa estranha, todo mundo fica olhando, querendo saber quem é. E a notícia se espalha. Ou alguém que tenha deixado a sua vila para um outro lugar, e aí demora anos, demora 10, 20 anos, quando ele regressa, aí aquela notícia corre, olha, fulano voltou. É interessante isso. Algumas vilas também têm pensão, hotel, pensão. Pensão é um pouco diferente de hotel, né? Que é pensão familiar, as pessoas da vila entram lá dentro também para comer coisinhas, tomar um vinho, tomar um café, ver televisão. Já o hotel só entra quem está lá dentro que vai pagar, né? Salvo a visita, né, que vai visitar, mas a visita que vai visitar a pessoa que se hospedou, né? Mas nessas vilas, com o decorrer do tempo, isso tudo tem a acabar, né? Vão ser substituídas por hotéis, progresso é bom por um lado, mas é ruim por outro, né? Então, continuando as cartas de Cristo. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que a pena, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Os rabinos que são os sacerdotes judeus, né? Não chamam sacerdotes. Hoje é que se refere a eles como rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar. Senti fortemente que deveria ir até João Batista
como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental emocional, que hoje nós chamamos de reforma íntima. Primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno encontro com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda a dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão, alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis, entusiastas e exclamaram: "Estas sim são boas novas." Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Então, a dúvida surgiu, né? Porque eles acreditavam no Deus da punição, é o Jeová, Javé. E aí, apesar de terem aceitado, né, o que Jesus disse, surgiu ainda a dúvida. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas, e se viessem comigo? E se viessem comigo e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder: sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes, artesãos e perda de suas rendas. E o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de seus familiares. O que eles receberiam em troca? Cristo disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena,
por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio, e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar qualquer incômodo da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarmos, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar e difundir a boa nova, e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu vou parar por aqui. Geralmente as pessoas, quando aprendem algo, é difícil aceitar as coisas novas. É o caso da ciência também. Os antigos que descobriram, eles foram enviados aqui, né, como cientistas, estudaram, né, para serem cientistas, como o exemplo Tesla também, mas já para que isso aqui evoluísse, né? Então, como o caso da Terra, né? Quando veio o filósofo lá dizer que a Terra era redonda, ele foi morto, né? Ninguém podia dizer que a Terra era redonda, mesmo que acreditasse. E mesmo que raciocinasse e entendesse por que ela é redonda. E até hoje ficam colocando na internet vídeos dizendo que a Terra é plana. Se ela é plana, não é redonda, né? E ela é redonda. A gente, quando está em alto mar, aqui o navio. Aqui o navio, né? E a gente, do navio do convés, a gente vê isso. A gente olha para o mar no horizonte, é isso. Então, tá aí. Bom, eu vou anotar aqui a página.
Eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer a família da luz ou o evangelho, tá? Que é para as outras pessoas que gostam mais desses outros vídeos, não ficar muito tempo também sem. Estou colocando mais esse à frente porque esse é mais importante, né, do que todos. O evangelho também é importante, né, mas que é para corrigir os erros. As cartas de Cristo vêm corrigir os erros. Senhores, então, vamos agradecer então, né? Agradecemos a mais um trecho desta carta número 2 de Cristo e que ao reler e reler e reler possamos entender mais, porque as cartas de Cristo, lógico, eu estou lendo aqui, estou fazendo vídeo, mas as cartas de Cristo é para ler mais de uma vez, tá? Como quase todos os livros relacionados à espiritualidade, é para ler mais de uma vez. Não é ser fanático, como os evangélicos ficam lendo o mesmo artigo não sei quantas vezes, e no mesmo dia, no dia seguinte, no outro dia, entra ano, sai ano e vai ler aquilo de novo. Eu acho que se a pessoa também começa assim é porque não entendeu nada, né? Ou então para decorar, porque também não há tanta necessidade assim. É preciso ler mais de uma vez, mas não é ficar toda a vida lendo. Agora, se uma pessoa fica toda a vida lendo, é porque ainda não entrou lá dentro, não bateu dentro. Certos conhecimentos que eu tenho, que eu assimilei aí, quando eu vou ver um vídeo que fala já das coisas que eu sei, aí eu digo para mim, tenho que ter paciência, porque eu quero ver o resto, né? Então, aí, porque já o vaso já ficou cheio, né? Já extrapolou, já não preciso mais daquele conhecimento, porque assimilei. Então, senhores, é só por agora. Tchau, tchau. Se quiserem saber o dia, hoje é domingo, Rio de Janeiro, dia 9 de junho, ano de 2024. Tchau. Vou entrar aqui o mouse. Paz e luz.